Bem, agora vamos ao módulo 4, Diretrizes de Auditoria, com base na norma ISO 19011-2018. Então, essa norma é a norma de diretrizes para a auditoria de sistemas de gestão. Então, não se restringindo somente aos sistemas de gestão da qualidade. Ela é uma norma base de diretrizes para a auditoria de sistemas de gestão, servindo, por exemplo, para ISO 14001, que é de sistema de gestão ambiental, ISO 45001, que é de sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional, por exemplo, e assim por diante. Então, essa norma fornece orientação sobre a auditoria de sistemas de gestão, incluindo os princípios de auditoria, a gestão de um programa de auditoria e a realização de auditorias de sistema de gestão. Então, como também orientação sobre a avaliação da competência de pessoas envolvidas no processo de auditoria, incluindo o responsável, que é a pessoa que gerencia o programa de auditoria, os auditores e a equipe auditora. Então, este é o escopo da norma, que define diretrizes e competências para todo esse escopo, tá? Envolvendo tudo que envolve uma auditoria interna, As principais alterações da norma ISO 19011, na versão 2018, em relação à segunda edição, que foi lá em 2012, são as seguintes. Inclusão da abordagem baseada em risco aos princípios de auditoria. Então, essa abordagem baseada em risco foi acrescentada aos princípios de auditoria para dar mais robustez também, se alinhando também às principais normas ISO de sistemas de gestão, que trouxeram estes conceitos da mentalidade de risco. Então, isso também foi incorporado aqui na versão 2018 da 19011. O segundo ponto aqui é a ampliação da orientação sobre a gestão de um programa de auditoria, incluindo riscos do programa de auditoria. Então, novamente, trazendo aqui a importância dos conceitos e do conceito de risco, mas trazendo a questão dos riscos para o programa. O programa de auditoria, que geralmente é definido em uma empresa que possui um sistema de gestão para um ciclo, para um período de auditorias, é todo o planejamento daquele ciclo definido no programa, que depois, ao se executar uma auditoria interna, se traduz no plano de auditoria. Então, o plano está associado mais à execução da auditoria e o programa mais ao planejamento, porque ele é mais amplo, possui ali uma série de itens que devem ser atendidos, que nós vamos apresentar e exemplificar como um adicional a este módulo. O próximo ponto aqui, o terceiro ponto, é a ampliação da orientação para conduzir uma auditoria, particularmente na seção sobre planejamento de auditoria. Então, houve essa ampliação nas orientações de condução de uma auditoria. Depois, o próximo ponto, a ampliação dos requisitos genéricos de competência para auditores. Então, houve também uma robustez aqui no que se refere à competência de auditores. Depois, o ajuste da terminologia para refletir o processo e não o objeto. Aqui falando do processo de auditoria. A ampliação, então, do anexo A, que fornece, então, orientação sobre novos conceitos de auditoria, como contexto organizacional, liderança e comprometimento, auditorias virtuais, já aceitas, desde a versão 2018 aqui para auditorias, compliance também, então a definição sobre compliance aqui para auditorias e cadeia de suprimento. Vou vendo aqui tudo que se refere também às avaliações necessárias na cadeia de suprimento, que envolve também fornecedores.
A auditoria, então, a auditoria ela é caracterizada pela confiança em alguns princípios. Então, a norma traz esses princípios de auditoria. E a norma usa este termo convém em todas as suas seções, em todos os itens, porque ela não é uma norma de requisitos de certificação. Então, convém que estes princípios ajudem a tornar a auditoria uma ferramenta eficaz e confiável em apoio às políticas de gestão e aos controles, fornecendo informações sobre as quais uma organização pode agir para melhorar seu desempenho. Então, depois, o segundo ponto vai abordar a aderência a estes princípios, que é um pré-requisito para se fornecerem conclusões de auditoria que sejam pertinentes e suficientes, e para permitir que auditores que trabalhem independentemente entre si cheguem a conclusões semelhantes em circunstâncias semelhantes. Que aí não só o princípio pelos princípios, mas com os métodos, de auditoria, se alcança isso. Princípios de auditoria. Então, nós temos estes 7 princípios que norteiam, uma auditoria de sistema de gestão. Então, tendo aqui a integridade, nós vamos abordar aqui com exemplos, a apresentação justa, o segundo princípio, o devido cuidado profissional, a confidencialidade, o quarto princípio, a independência, a abordagem baseada em evidência e o último princípio, que é a abordagem baseada em risco. Então, esses princípios que nós vamos abordar agora são a base para se entrar propriamente nas auditorias de sistema de gestão. Norteiam o trabalho dos auditores internos, mas como auditores de sistema de gestão como um todo, independente da norma de referência, e inclusive como base também para auditores de terceira parte, que nós vamos ver também a seguir, porque são semelhantes os princípios de auditoria quando se faz um trabalho de auditoria, independente do tipo de auditoria que se está tratando, porque nós estamos abordando princípios fundamentais e essenciais para realizar esse trabalho. O primeiro é o de integridade, que é o fundamento do profissionalismo. Então, um auditor precisa atender este primeiro princípio aqui, que é o de integridade, que é o que norteia todo o trabalho até a conclusão de um relatório de auditoria, por exemplo. Então, este princípio ele vai estar acompanhando todo o trabalho, desde o planejamento da auditoria até a follow-up, que é o acompanhamento também das ações que são depois tratadas conforme os apontamentos. Mas esse princípio ele é bastante importante, ele é essencial, e é o primeiro trazido aqui pela norma ISO 19011. O segundo é o de apresentação justa, que é a obrigação de reportar com veracidade e exatidão. Então, essa obrigação aqui do auditor de reportar os registros, daquilo que foi evidenciado com veracidade e exatidão, porque daqui mostra a rastreabilidade, por exemplo, de um apontamento. Então, eu seguindo este princípio de auditoria, eu vou conseguir demonstrar esta rastreabilidade para o auditado e para o cliente de uma auditoria. O terceiro princípio aqui, que é o devido cuidado profissional, que é a aplicação de diligência e julgamento na auditoria. Também bastante importante, porque traz para o auditor esse senso de justiça e de cuidado
que deve-se ter, né, em uma auditoria, ou seja, o que deve ser registrado será registrado, mas eu preciso fazer este julgamento com base nos critérios de auditoria que nós vamos abordar na sequência. Então, isso precisa estar bem claro também entre a equipe auditora e entre os auditores, né? O quarto princípio, que é o de confidencialidade, que norteia também todos os trabalhos, independente do tipo de auditoria, que é o de segurança da informação, ou seja, as informações são confidenciais, são mantidas confidenciais, dados pessoais são mantidos de forma confidencial entre a equipe, né, entre os auditores, auditados ali, mas o trabalho do auditor, que é o de cumprir este princípio, onde todo o cuidado e a segurança dessa informação, seja informação documentada, dados pessoais, seja de colaboradores, fornecedores, são mantidos, né, de forma sigilosa ou confidencial e dessa forma se mantém, né? Então, nós vamos abordar e explicar isso na sequência, como tratar, e cumprindo este princípio, como tratar do assunto em um relatório de auditoria, onde eu preciso registrar os apontamentos e coletar as informações, né, sem ferir o princípio. Depois o de independência, que é a base para a imparcialidade da auditoria e objetividade das conclusões de auditoria. Então, o princípio da independência, que é aquele onde eu não posso auditar o meu próprio trabalho, onde eu preciso me declarar impedido se houver alguma, né, parcialidade sobre qualquer julgamento, porque senão eu também vou estar ferindo, né, o outro princípio com relação ao devido cuidado profissional. E aí eu não posso nenhum destes princípios, né, para um auditor. Eu não posso violar nenhum destes princípios. Então, a base para a imparcialidade é a independência. Para se buscar também a objetividade das conclusões de auditoria, sem julgamentos equivocados. Então, este é um cuidado, é um item bastante importante. O sexto princípio é o de abordagem baseada em evidência, que é o método racional para alcançar conclusões de auditoria confiáveis e reproduzíveis em um processo sistemático de auditoria. Então, nós abordamos aqui como um método, né, que toda auditoria ela é baseada em evidências. Eu coleto evidências, coleto fatos, dados para preencher um relatório com uma constatação, com uma evidência objetiva, clara, e com uma descrição de apontamento bastante claro também, e coeso, né? E o último princípio de auditoria, que é a de abordagem baseada em risco. Então, há uma abordagem de auditoria que considera riscos e oportunidades. Então, é o último princípio aqui, que também norteia, que é a de abordagem baseada em risco. Então, agora na sequência nós vamos abordar o subitem aqui de auditoria de sistemas de gestão. Nesta sessão, então, nós vamos tratar os tipos de auditoria e de alguns itens envolvendo as auditorias de sistemas de gestão. Então, a norma ISO 19011-2018, ela concentra-se, então, em auditorias internas, chamadas de primeira parte, e auditorias conduzidas por organizações em seus fornecedores externos e outras partes interessadas externas, que a norma chama de segunda parte. Então, aqui uma tabela para resumir os tipos de auditoria. Então, a de primeira parte é a auditoria interna, feita nas organizações. A auditoria de primeira parte, que é a auditoria interna, ela pode ser feita somente por colaboradores formados como auditores internos, como também com o apoio de uma consultoria contratada, que pode tanto liderar a auditoria interna, como realizar toda a auditoria interna, e ainda assim será uma auditoria de primeira parte. Isto
para não confundir com a auditoria de segunda parte, que ela é uma auditoria no fornecedor, fora então da organização, ou, além de fornecedores, né, outra parte interessada externa. Então, a auditoria de segunda parte ela é feita fora da organização e pode ser realizada por auditores internos, com suporte também de uma consultoria, de uma equipe especializada, com um objetivo, com todos os critérios que a norma ISO 19011 traz. E a terceira auditoria, que é um tipo de auditoria também, que é a de terceira parte, que é a auditoria de certificação. Ou a de acreditação. Esta é aquela auditoria realizada pelos organismos de certificação. Então, pelas certificadoras. A empresa planta o seu sistema de gestão, realiza a sua auditoria interna, depois vai para uma auditoria de certificação, chamada de auditoria de terceira parte. Então, a ISO 19011, ela não cobre estas auditorias de terceira parte. É aquela outra norma que é a ISO 17021. Então, mas aqui para trazer a tabela completa, então, mostrando os três tipos de auditoria. Então, aqui o que é uma auditoria da qualidade? Então, aqui neste slide eu resumo o que é uma auditoria da qualidade. Ela é uma auditoria em que é feita uma avaliação, ou um exame imparcial das práticas e resultados de uma organização relacionadas aos requisitos de uma série de padrões ou objetivos mensuráveis. Ela pode ser seguida por uma norma, como nas auditorias de qualidade, que são guiadas pela ISO 9001-2015. A auditoria da qualidade é uma atividade formal e documentada, então, executada por pessoal habilitado e que não tem a responsabilidade direta na execução do serviço em avaliação, cumprindo o princípio também da imparcialidade. Para verificar a eficácia do sistema da qualidade implantado através de evidências objetivas. Então, aqui resume bastante e traz todos aqueles conceitos vistos nos slides anteriores, onde eu preciso também ter método, ter a formalidade e a responsabilidade para executar uma auditoria interna. Então, por que realizar auditorias? É muito importante entender aqui, dentro do processo de auditoria, por que realizar, então, auditorias nas organizações que têm um sistema de gestão, como o sistema de gestão da qualidade, por exemplo. Então, para determinar onde nos encontramos em relação aos requisitos da norma ISO 9001, primeiro ponto, em relação aos requisitos do nosso próprio sistema de gestão da qualidade, cada organização formata e atende aos requisitos da 9001 da sua forma, com seus métodos, utilizando seus sistemas corporativos, com as suas metodologias de gestão, mas cumprindo aos requisitos da ISO 9001. Então, sim, uma organização tem requisitos do seu próprio sistema de gestão da qualidade, mais do que atendendo, então, aos requisitos da ISO 9001, sempre. Ou seja, minha obrigação ao implantar um sistema é atender os requisitos da norma ISO 9001, mas eu também preciso atender aos requisitos da organização. Aí, terceiro ponto, os requisitos regulamentares e estatutários, então aqui abordando a legislação aplicável à organização. Depois, requisitos de nossos clientes, os clientes possuem requisitos para este sistema de gestão, porque a empresa produz ou entrega serviços e fornece serviços em que estes clientes têm requisitos
quanto a prazo, qualidade, e estes requisitos precisam ser cumpridos para eu ter um sistema de gestão da qualidade eficaz. E o último ponto, que são aspectos que podemos melhorar, que aí entra a melhoria. Então, por isso, nós precisamos realizar auditorias em organizações com sistema de gestão. Aqui uma frase também, neste slide resumindo: por isso as auditorias nos ajudam a verificar como os processos e a nossa organização está em relação aos critérios auditados, nos auxiliando a identificar oportunidades de melhoria ou problemas em nosso sistema de gestão. As auditorias, elas são realizadas em intervalos planejados. Então, as auditorias internas, elas ocorrem obrigatoriamente antes de cada auditoria externa, para avaliar a eficácia do sistema de gestão da qualidade. Na metodologia e no processo de auditoria, ela possui um auditor líder de toda a auditoria interna e líderes de equipe auditora. Então, ao planejar uma auditoria, vou ter o líder, o auditor líder daquela auditoria, em que são definidas as habilidades, as competências necessárias, seguindo tanto a ISO 19011 como da própria organização. Geralmente o mais experiente, aquele auditor líder também, que é auditor interno formado, lidera a auditoria interna e, junto com a equipe auditora, pode definir líderes de equipe, por exemplo, em que vão organizar da melhor forma o planejamento e a execução e a condução da auditoria. Também nós temos essa etapa de follow-up, que é quando os apontamentos de auditoria devem ser tratados e registrados pelos auditados, sendo analisados posteriormente pelos auditores para verificar a conformidade do sistema de gestão. Então, exatamente o acompanhamento dos apontamentos de auditoria. Os tipos de apontamentos aqui, trazendo exemplos de uma organização, várias organizações trazem nomes semelhantes a estes, e os definidos lá na norma ISO 9000. Como exemplo aqui em organizações, tem a não conformidade, que é um apontamento, quando não está atendendo a um requisito da ISO 9001, em que precisa tratar, ela precisa ser tratada com ações corretivas pelo sistema de gestão. Outro tipo de apontamento é a observação, que é a não conformidade potencial, ou seja, eu tenho um risco aqui, então usando a abordagem de riscos, de transformar em uma não conformidade se não atuar. Então, por isso que ela deve ser tratada com ações preventivas, porque não é uma não conformidade, é uma potencial, uma não conformidade potencial, que deve ser tratada assim em um sistema de gestão eficaz com ações preventivas. A oportunidade de melhoria é um tratamento opcional, porque ela é uma conformidade. Ela pode, então, ser implementada pelo processo dentro do sistema de gestão. O ponto positivo, o ponto forte, ele nada mais é do que o elogio ao processo auditado. Ele é auditado, aquele processo ou o próprio sistema de gestão. Então, é o elogio da equipe auditora. Os termos definidos lá na 9000 tratam de conformidade, então, quando está conforme, ou seja, atende aos requisitos. A não conformidade, quando não atende a um requisito da ISO 9001 ou do sistema de gestão, por exemplo, ou requisitos do cliente. A oportunidade de melhoria, que pode ser implementada também e definida e registrada pela equipe auditora, e pode ser implementada pelo auditado, conforme a avaliação. E o registro de boas práticas, que também pode ser caracterizado como um ponto positivo ou ponto forte. Os benefícios das auditorias, então, do sistema de gestão da qualidade. Com a realização de uma auditoria interna, o que nós temos é um produto que
que é o relatório de auditoria, que nada mais é do que o relatório do status da qualidade para aquela organização. O segundo benefício aqui, como um exemplo, é o reconhecimento no mercado, uma vez que com o processo de auditoria eu estou mais perto de uma certificação, ou mesmo quando eu já tenho uma certificação, eu mantenho ela realizando as auditorias, o ciclo de auditorias internas e externas. No caso das auditorias externas, é o que a gente trata da auditoria de terceira parte, né? Que é dos órgãos certificadores. Incentivo para um desempenho melhor, um benefício. Contribuição para produtos e serviços melhores, porque eu tenho esse ciclo das auditorias com melhorias, então eu tenho essas avaliações permanentes, né, nas organizações com sistema de gestão. A auditoria é um catalisador para melhorar a moral entre os colaboradores, os processos, a própria equipe de auditores internos, quando formada por colaboradores da empresa. Então, acaba sendo, né, um processo em que os gestores e líderes identificam, né, e colaboradores identificam como uma boa prática e um termômetro entre os colaboradores dos processos. E um último benefício de exemplo também, porque existem mais benefícios do que esses, é a maior satisfação do cliente. Então, está como último, mas pensando no foco do cliente, a maior satisfação do cliente é um grande benefício aqui das auditorias.